Maria Helena, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite também aos ouvintes. A Maria Helena, que é uma ativista, vá lá. É exagerar a chamar-lhe ativista, mas... Acho que é. Mas... Não, eu até acho que é uma boa... Digamos que eu vejo muita atividade sua no Facebook, nomeadamente, sim. não é? Dessa forma é que considero que é uma ativista, nomeadamente, e parece-me que principalmente na questão que lhe chama a ideologia de género e que muita gente chama da identidade de género. E, portanto, podemos abordar um pouco esta questão, porque há algumas novidades, ou enfim, algumas notícias que surgem um pouco assim, alguns acontecimentos que merecem algum comentário. No entanto, também tínhamos falar um pouco sobre esta questão da violência doméstica, que me pareceu que a Maria Helena olha para esta violência doméstica numa outra perspectiva que se calhar a maioria das pessoas que nos está a ouvir não está à espera. É assim, eu abomino totalmente a violência doméstica e qualquer outro tipo de violência. Claro, sim, obviamente. Pronto, isto é bom que fique muito claro, não é? Sim. Além disso, eu já fui vítima de violência doméstica entre os meus 15 anos e os 23. Portanto, eu sei o que é violência doméstica. E graças a Deus eu fugi dela. Aquilo que eu vejo é que as mulheres que estão a ser assassinadas pelos maridos ou pelos companheiros ou pelos namorados, muito sinceramente elas estão a ser usadas como manobra política, e fala-se muito sempre e só das mulheres, e isso para mim é um problema, porque a violência doméstica ela é transversal a mulheres, a homens, a idosos, a crianças. E não se fala nada disso, só se fala da mulher, uma mulher que morreu. E, por exemplo, lembra-se daquele caso daquele homem que matou a sogra e depois matou a filha, lembra-se? E suicidou-se. Vagamente. Não sei, foi há cerca de... São tantos casos que a gente às vezes até Sim, mas foi há cerca de, um mês, por aí, não sei precisar, mas o sujeito matou a sogra, matou a filha e suicidou-se. E ontem, e nós vemos como é que a comunicação social tratou o assunto. Claramente machista, matou porque eram mulheres, e isso para mim é outro problema. Eu acho que ninguém mata ninguém porque aquela pessoa é uma mulher, da mesma forma que uma mulher não mata um homem porque ele é um homem. Mas a notícia foi dada dessa forma. E ontem mesmo, uma mãe, uma mulher, matou a filha e a seguir suicidou-se. E a comunicação social diz que a senhora devia estar com problemas em casa. O meu problema é, eu acho que estavam os dois com problemas gravíssimos que os levaram a cometer crimes hediondos e a suicidar-se depois. Ou seja, devemos separar aqui um pouco as águas. Uma coisa é o crime em si. Exatamente. E outra coisa é, digamos, levantarmos uma certa bandeira de que há aqui a vontade de se empurrar isto para uma certa onda de violência doméstica, e parece que há aqui um ataque, vá lá, à masculinidade, ao homem. Exatamente. E isso é algo que é promovido pelo movimento feminista, claramente. Movimento feminista. Ora, chegamos a uma outra palavra que é muito controversa, vá lá. O que é que se passa por trás disto tudo, afinal, na sua opinião, Maria Helena? Na minha opinião, é claramente a promoção de conflitos. Conflitos entre os sexos, conflito entre o homem e a mulher, conflito entre pretos e brancos, conflitos. Ou seja, continuar a dividir aqui um pouco o ser humano para que nos estejamos sempre uns contra os outros? Para nos atirarmos uns aos outros, exatamente. E quem está por detrás disto, que intenção é esta? É assim, claramente é desconstruir a sociedade tal como nós a conhecemos e provocar mesmo o conflito. Porque a minha pergunta é a seguinte: depois de tantos programas, depois de tanta sensibilização, depois de tanta coisa que se tem feito para diminuir a violência doméstica, depois de na escola se apresentar uma ficha sociodemográfica que pergunta a alunos se eles são do sexo masculino, feminino ou outro, e que
em que perguntaram a alunos de 9 anos se ele sentia atraído por homens, mulheres ou por ambos, e dizem que aquilo que era uma ficha para combater a violência no namoro. A minha pergunta é: porquê é que cada vez há mais violência? Porque é isso que eles dizem claramente, não é? São essas as notícias que nos fazem chegar. Aliás, esta semana, ontem, hoje... Eu acho que já vai em 4, não é? 4 ou 5. Só esta semana. A Maria Helena partilhou também, mais uma vez, numa escola, enfim, uma questão que me parece bastante complexa. Quer explicar-nos e contar-nos o que é que se passou, Marila? Então, foi ontem numa escola em Santo André, lá para baixo, e um pai muito, muito revoltado publicou no mural dele uma ficha que foi enviada para casa, na qual o seu filho era convocado, não é? E o pai teria que assinar para ele poder ir para uma atividade que ia realizar-se hoje, em que se ia falar sobre as orientações sexuais. Essa ficha, ela era patrocinada pela comunidade LGBT e havia um valor de 60 cêntimos a ser pago por cada aluno. Ora, a comunidade LGBT, convém a gente explicar. Gays, lésbicas, transgênero e bissexuais. Muito bem. Pronto. Maria, permite-me, e eram alunos de que idade, já agora? 11 anos, 10, 11 anos. Neste caso, 10, 11 anos. E então, essa ficha, eu até estou aqui a aceder à ficha, que é para ser mais clara e mais precisa naquilo que estou a dizer. Então, agrupamento de escolas de Santo André e sensibilizar os alunos para as diferentes orientações sexuais. E depois, em baixo, nas observações, dizia assim: a sessão terá o valor de 50 cêntimos por aluno, que deverá ser entregue aos respectivos professores, e este valor reverte para a Associação LGBTI. A Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais... Bissexuais e Transsexuais. Okay. A minha pergunta... Permita, os alunos iam fazer essa atividade e tinham que dar 50 cêntimos a isso? Exatamente. Okay. Agora veja, se isto for feito em todas as escolas, 50 cêntimos por aluno, eu creio que aqui eram cerca de 64 alunos, segundo dizem, 54, total de alunos 54. Só nesta atividade. Mas é uma visita de estudo, os alunos saem da escola e iam visitar o quê? Então, eu vou ler a ficha, está bem? Que é mais fácil. Então, é o letivo 2018-2019, segundo período, local da visita, auditório da escola, 23, Quinta da Lomba, disciplina, educação para a cidadania. Depois tem o nome dos professores, os contactos. Mas é que a disciplina é que é muito... Educação para a cidadania. Exatamente. Educação para a cidadania. E o total de alunos eram 54. Ora, 54 a 50 cêntimos, se isto for feito em todo o país e em todas as escolas, com várias turmas ou vários grupos de 54, isto é capaz de dar, assim, uns tostões. Uns euros. Exatamente. É preciso, não é? Para os LGBT, e eu pergunto, mas que é isto? Esta doutrinação, isto vai completamente contra a Constituição portuguesa. Sim. Não é? E hoje, alguém no jornal veio dizer que quem levantou a lebre... Aliás, é a escola que diz que quem levantou a lebre foi um deputado do PSD. É mentira, foi um pai revoltado com isto tudo. Foi um pai revoltado. Como qualquer pai devia ficar com aquilo que está a ser feito. Vai daí que? Vai daí que tudo isto depois tem a ver... Eu acredito que tudo isto está interligado e tudo isto acaba por ter muito a ver com a violência de género. Porque veja uma coisa, a violência doméstica. Veja uma coisa, se nós... Eu sei como é que o meu pai me criou, não é? Eu sou filha única, não tive irmãos. Mas eu sei de homens, não é? Que eu conheço, amigos e mesmo os meus... Pronto, vou falar dos meus filhos, que é mais fácil. Eu sempre eduquei os meus filhos, os homens, tenho 2, a respeitar as mulheres. Eu sempre lhes ensinei que numa mulher não se bate nem com uma flor. Eu fui vítima de violência doméstica, eu sabia daquilo que falava, não é? E sempre disse aos meus filhos que uma mulher é um ser para ser cuidado, que nós somos mais frágeis, a sério. Eu sempre fiz trabalho... Sempre trabalhei, graças a Deus. Nunca fui nenhuma florzinha de cheiro. Mas eu sempre disse isso aos meus filhos.
Então, quando se diz hoje aos rapazes que não há diferença nenhuma entre homens e mulheres, que eles são exatamente iguais, aliás, nem nascem homens nem nascem mulheres, que é pior, não é? E depois os meninos, nós sabemos que os rapazes normalmente andam lá, de vez em quando andam lá à guerra uns com os outros e à bulha e dão uns socos uns nos outros, não é? Sim. A minha pergunta é, se as meninas são exatamente iguais a eles, se não há diferença nenhuma, se todos nasceram exatamente de tábuas rasas, sem sexo, sem nada que os defina, porquê é que eles não podem dar também umas sapatadas às cachapas? É só uma pergunta. E porquê? Porquê? Sim, então, se eles andam à porrada uns com os outros, porquê é que não podem andar também com as meninas que são iguaizinhas a eles, não há diferença nenhuma, nada? Mas aí é que entra a tal ideologia de género. Ideologia de género. E a tal, digamos, construção social de que os rapazes e as raparigas são educados de forma diferente. E eu acho que devem ser porque eles têm papéis diferentes. Eles têm papéis diferentes. É o pai que amamenta, é o pai que carrega o bebê 9 meses no ventre, não é? Por enquanto. Pois eles podem parecer, mas por dentro isso ainda não é possível, não é? Claro, está ligado. Pronto. Então há papéis diferentes. Dizer o contrário é simplesmente tentar desconstruir aquele que é o modelo por meio do qual eu, você e toda a sociedade veio à existência. Homens e mulheres, eu acho que têm mesmo papéis diferentes. Podem ter os mesmos empregos, dependendo do trabalho, porque eu não vejo, por exemplo, as feministas a reclamarem para terem emprego como estivadoras. Como para as obras. É uma boa questão. Para espalhar alcatrão nas estradas. Aquele trabalho pesado. Nem a reclamar cotas numa equipa de futebol, por exemplo, não é? Por exemplo, mas neste momento nós já temos homens que se transformaram com hormonas e bisturi em mulheres, exteriormente, claro, e que estão nas competições femininas a arrasar com as mulheres que lá estão. E isto não é violência também? Não sei. É uma forma de violência. Então, se as mulheres, basta ir ver os recordes dos 100 metros, dos 200, salto em altura, salto à vara, as alturas para os homens não são cerca de mais 10 centímetros, penso eu, 10 ou mais até, do que para as mulheres. Porquê? É porque eles são iguais ou é porque eles são diferentes? É uma boa pergunta. No entanto, Maria Helena, permite-me, eu tenho aqui uma chamada em linha. Estou? Estou, António. Então, António, queria colocar uma questão à Maria Helena. Sim, queria. Ora, diga, faz favor. Está a ouvir, Maria Helena? Estou. Mal, mas estou. Eu também estou a ouvir mal. Boa noite, Fernando, e boa noite, Maria Helena. Boa noite. Então era o seguinte, eu sou o António Maia da Póvoa de Varzim e gostava de colocar uma questão, se me permite, acerca do que a senhora acabou. Está-me a ouvir? Estou. Está baixinho, mas estou. Então eu vou-me deslocar. É melhor, António, tente procurar em um outro local. Eu vou-me levantar com todo o gosto, não há problema nenhum. Agora está melhor, sim. Exatamente. Ora, diga então, faz favor. Então era o seguinte, a Dona Helena, está-me a ouvir agora, Dona Helena, melhor? Estou. Pronto, então é o seguinte, o Sr. António já sabe que eu já falei consigo, penso que sim também no programa, sou um habitué aí do programa. E estou atento ao programa. E gostava de lhe colocar uma questão acerca do que a doutora Helena disse aí, penso que pode tratá-la por doutora, ou pronto, não interessa. Mas eu não sou doutora, trato-me por Helena. Helena, pronto, muito bem. Muito bem. Eu também gosto mais desse parâmetro. Então, é assim, acerca dessa situação que a senhora colocou aí, desse pai, desse jovem que tinha essa audição e assim para fazerem assim na escola. Era uma visita de estudo, António. Eu sei. Uma visita de estudo. Então é assim, eu coloco-lhe esta questão, se me souber responder, Dona Helena. Sim, senhora. O porquê de essa escola de Santo André, não é? Na Quinta da Lomba, eu conheço perfeitamente essa zona até, por sinal, ter autonomia de elucidar os alunos para fazerem essa composição ou esse
texto. É uma visita de estudo, era uma visita de estudo. É essa visita de estudo dos meninos, os meninos fazerem essa visita de estudo. Era uma visita de estudo onde iam, digamos, promover a igualdade de género e também sensibilizar os alunos para as diferentes orientações sexuais. Certo, Helena? Exato. Ok. Eu sei, Sr. António. Mas o que eu coloco é o seguinte: como é que esses professores dessa dita escola têm autonomia de fazerem essa composição, ou seja, de elucidarem os miúdos para fazerem essa visita de estudo, quando, penso eu, na minha maneira de ver, essas matérias nascem do Ministério da Educação. Se é que nasce do Ministério da Educação. Portanto, eu acho que as leis da escola, propriamente dita, nascem do Ministério da Educação a nível complemento a nível do país, não é? Exatamente. Quem impõe isto à escola é o Estado. É o Estado, exatamente. Neste caso, o Ministério da Educação, propriamente dito, Estado. Ora, o porquê desses professores, ou essa dita escola, estar a elucidar os miúdos dessa dita escola a fazerem essa visita. E o porquê também de o Ministério da Educação ou o Estado, propriamente dito, não penalizar esses ditos professores derivados a esse estudo que não devia ser feito. Maria Helena? Estou a fazer entender ou não? Faz-se entender, mas isto é muito fácil de explicar. É assim, a ideologia de género é claramente uma bandeira do Bloco de Esquerda e no caso da Geringonça, porque eles estão todos comprometidos uns com os outros. O Bloco de Esquerda, para aprovar o Orçamento de Estado, o PS tem que aprovar aquilo que o Bloco de Esquerda quer e aquilo anda ali é uma pescadinha de rabo na boca. Exatamente. Pronto. A ideologia de género ela já foi implementada noutros países, já há casos, nos países onde ela foi implementada há mais tempo, o número de suicídios entre crianças aumentou drasticamente. O número de crianças a receber tratamento de psicólogos e psiquiatras por causa de depressão aumentou drasticamente. No Reino Unido aumentou para 4.000%. No Brasil as consequências têm sido trágicas. O número de suicídios entre crianças, menores e adolescentes aumentou. Mas eles querem impor isto aqui, porque isto é uma desconstrução social. E eles sabem que eles não vão convencer pessoas como eu, nem como o Sr. António, nem como o senhor que está ali, está no caso a ligar, porque nós temos a nossa ideia formada. Então eles estão a pegar e estão a tentar desconstruir as crianças na sua identidade e na sua sexualidade. Para ficarem, tipo, como se fossem... Porque eles depois é assim, imagina, uma criança a quem é dito que ele não nasce nada, certo? Não é menino nem menina. Neste caso, os Dona Helena estão a tentar, por outras palavras, virar-lhe quase o cérebro. Exatamente, isto é uma lavagem cerebral, mas é mesmo. Uma lavagem cerebral, exatamente. Exatamente, porque assim, agora imagina, pense só nisto, uma criança que não sabe, que lhe dizem que ele não é nada, para já ele perde logo a identidade. Se as crianças já têm inseguranças, imagina quando ficam sem identidade. Depois dizem que eles que podem escolher aquilo que querem ser, e posso garantir-lhe que neste momento a educação para a cidadania, nos casos a educação sexual integral que está a ser aplicada nas escolas, ensina claramente às crianças que a heterossexualidade é uma imposição da sociedade. Todos sabemos como é que nós reagimos às imposições, certo? Exatamente, claro. Nós ninguém quer nada imposto. Exatamente. E depois promove-se a homossexualidade, a transexualidade, a bissexualidade. A confusão. Aquilo que eles hoje em dia chamam o poliamor, que no nosso tempo se chamava bacanal, não é? Ainda se deve chamar. E eles apresentam isto às crianças como sendo a libertação da imposição da heterossexualidade. A minha pergunta é, como é que as crianças vão reagir a isto? Quando sentem que são apoiadas pelo Estado para serem tudo, menos heterossexuais, é isto que se está a passar nas escolas. As pessoas têm que acordar para isto, porque é isto que se está a passar. Muito bem, António, não sei se ainda quer colocar mais alguma questão, porque entretanto também está a ouvir muito mal o seu telefone agora também. Não, a minha questão era esta, estou elucidado, pronto, Dona Helena, muito obrigadinha, está bom pela sua... Sr. António, deixe-me só dizer-lhe uma coisa, eu também moro na Póvoa, deixe-me só dizer-lhe isto, porque eu nem sei se foi o senhor que me tinha falado sobre isso, que eu não sei onde é que pus o apontamento. Mas amanhã vai haver em Braga uma conferência sobre a ideologia do género. Não fui eu, por acaso, eu recordo-me disso quando a Dona Helena falou, então foi outro senhor de outra localidade que falou, que queria saber onde era o local, tudo mais, não fui eu, mas já agora diga-me onde é também, que eu também estou interessado nisso, diga-me. Olha, vai ser na Junta de Freguesia
Espera aí só um bocadinho, deixa-me ir aqui à minha página. Eu tenho todo o tempo à vontade, É na junta de freguesia, só um bocadinho, que é só ir aqui ao meu mural, que eu tenho aqui mesmo na fotografia do mural. Isso significa que nós aos 50 e poucos anos a memória já começa a ficar um bocado... Não, é morada, sabe, é mesmo morada. Eu sei que é a junta de freguesia. Então, da Sé, junta de freguesia da Sé, número 1. Na Sé, está bom. E é a rua do Afonso Henriques, está bem? Eu conheço perfeitamente. António, muito obrigado pela chamada, bom fim de semana para si. A partir das 14 horas, António, a partir das 14 horas. Lá estarei com todo o gosto, Dona Helena. Amanhã falamos, está bom? Ok, Sim, muito boa tarde, muito boa noite. Boa noite, Sr. António, um abraço, até amanhã. Adeus, António, para si igualmente, muito obrigado pela chamada. Lembrar que, então, se quiser colocar alguma questão à nossa convidada, pode fazê-lo através do nosso telefone 253 511 601 253 511601 para que também possa satisfazer algumas... Estava a ver aqui uma chamada, mas não está. Muitas questões, portanto, eu parece-me, Maria Helena, que a maioria das pessoas não está a perceber o que é que está a passar, pois não? Não, António, não está, até porque as pessoas continuam a ter a falsa ideia, e essa ideia é construída claramente pelas notícias que nos chegam, não é, por meio da comunicação social, de que se trata de ensinar educação sexual. As pessoas como nós a entendíamos no nosso tempo, ou como nós a tínhamos no nosso tempo, passava tudo pela biologia, não é? Que vai ser uma grande coisa, não é? Isso tudo, não é? E passa a ideia que para sermos modernos agora temos que aceitar isto tudo, não é? De uma forma imposta, completamente imposta, ou seja, eles pregam a tolerância, eles dizem que nós que temos que ser tolerantes, mas eles não são tolerantes com o nosso ponto de vista. Acho que percebeu ontem na minha página, aquela página que fala sobre a identidade de género toda a verdade, percebeu que chegou lá alguém a pedir a eliminação da página porque ela é contra os LGBT e tal, e eu não sou contra ninguém, eu sou contra a ideologia de género. Eu não sou contra pessoas, eu não estou contra as pessoas, eu estou contra a imposição de uma ideologia. Que é destrutiva para as crianças. Por decreto. E para a sociedade. Por decreto, exatamente. Por imposição. E as pessoas acreditam muito naquilo que é passado na televisão, as pessoas acreditam muito naquilo que hoje em dia é mostrado nas telenovelas, as pessoas acabam por passar demasiado tempo em frente à TV e a tudo aquilo que é usado neste momento para doutrinar o povo. Estávamos, entretanto, para fechar um pouco este capítulo, a falar sobre essa conferência que vai amanhã ter lugar em Braga. Não sei se, entretanto, para depois saltarmos um pouco em frente, se quer dizer mais alguma coisa relativamente a quem nos está a escutar sobre esta iniciativa amanhã, Maria Helena? Então, a iniciativa vai ser, como eu já disse, em Braga, na morada que eu já falei, começa às 2, deve acabar por volta das 5:30 da tarde. Como eu acho que já lhe tinha dito outra vez, a minha palestra não é a minha opinião acerca do que quer que seja. A palestra dura cerca de 1h30 e ela tem imagens, notícias, tudo com referências, com as fontes, para toda a gente poder consultar depois, para perceberem o que é a ideologia de género, o que é que ela já provocou nos países onde foi imposta há mais tempo, quais são os países que já correram para fora das escolas. Ainda esta semana que passou em Múrcia, Espanha, eles também conseguiram tirá-la das escolas. E aconteceu uma coisa muito engraçada, eu não sei se o António se apercebeu, em Birmingham, na Inglaterra, uma escola que tem 98% dos alunos são muçulmanos. 98%? 98%. Pois, a Inglaterra isto também devia fazer-nos pensar um bocadinho. A Inglaterra está a ficar um bocado islamizada. Mas pronto, então, 98% dos alunos são muçulmanos e os pais falaram com a direção da escola fez ouvidos moucos a primeira vez e os pais tiraram os 98% dos alunos da escola. Então, a escola retirou a ideologia de género do programa curricular, que é para os meninos voltarem à escola, porque os pais disseram que não queriam os filhos deles doutrinados daquela forma. Muito bem. Agora imagine se fossem os cristãos a fazer isto, não é? Isso seríamos logo homofóbicos, bifóbicos, transfóbicos, tudo fóbicos. Islamofóbicos também. E também. Estávamos a falar um pouco sobre a questão da violência doméstica, introduziu aí, digamos, o elemento do feminismo, partilhou no seu mural no Facebook uma
nota. Eu estou agora aqui a ouvir um barulho. Assim. Deixe-me ir lá para a nota, porque como diz isto, a idade já não perdoa, não é? Pois é. Então, ok. Diz mais uma frase, citou uma frase muito interessante, com uma fotografia. O feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, aos seus patrões, portanto, no trabalho, mas são escravas quando ajudam os seus maridos. E não é verdade? Porquê é que escolheu isto? Quer explicar-nos um pouco? Então, eu explico. Eu sou filha de um casal, não é? O meu pai sempre trabalhou, a minha mãe sempre esteve em casa. E a minha mãe nunca foi uma mulher oprimida. Ela sempre esteve em casa, sempre foi mãe, foi esposa. E o meu pai sempre trabalhou para sustentar a casa, e a minha mãe sempre me explicou que ele saía de manhã e entrava à noite para trazer o tostão para nos sustentar, não é? Para sustentar a casa. Eu acho que a mulher é livre para trabalhar fora de casa ou para ficar em casa. Aquilo que eu não aceito de forma nenhuma é que o feminismo tenha incutido na mente das mulheres que elas só são verdadeiramente mulheres, só são verdadeiramente válidas, só são verdadeiramente felizes quando deixam a casa e vão para a rua. Porque eu pergunto uma coisa, António, e atenção, eu trabalhei toda a minha vida, eu só deixei de trabalhar recentemente por opção pessoal, muito por causa de escrever e de fazer o trabalho que hoje faço, mas eu trabalhei sempre fora de casa, e eu posso lhe dizer uma coisa, António, eu não sei se há mães a ouvir-nos, mas eu garanto-lhe uma coisa, não há nada neste mundo que possa compensar-me por aquilo que eu perdi enquanto os meus filhos cresciam. Uhum. E a verdade é que hoje, se esta ideologia está a entrar na escola, se os nossos filhos estão a ser completamente desconstruídos e doutrinados por outras pessoas, é porque as mães deixaram de educar os seus filhos para que outros os educassem, e desde muito cedo. Inclusive, eu acho que, sabe, tudo é cíclico na vida, eu acredito nisso, não é? A vida é um círculo. Vejam uma coisa, nós hoje falamos muito que abandonam-se os idosos nos lares, não é? O idoso fica dependente e a família pega nele e lara, não é? Até se utiliza o termo despejados, não é? Exatamente. A minha pergunta é, mas o que é que nós fizemos com os nossos filhos pouco tempo depois deles nascerem? Despejámo-los no infantário. É logo na creche, não é? Exatamente. É tudo cíclico. Se nós entre aspas, os despejamos na creche porque temos que trabalhar, mais tarde eles vão nos despejar no lar porque têm que trabalhar. É o retorno, Vala. É, claramente. Então a minha pergunta é, porque é que eu não posso ficar em casa, ser mãe, esposa, dona de casa e educar os meus filhos? Eu até posso sim estudar, claro que se deve estudar, aliás eu sou daquelas que acho que se deve mesmo estudar e ler muito. Então é assim, porque é que eu não posso tirar um curso, casar, criar os meus filhos e até usar o curso que tirei, imagino que até como na área da educação, por exemplo, para educar os meus filhos e depois mais tarde, quando eles estiverem criados, ir trabalhar. Isso desvaloriza-me como mulher ou valoriza-me? Há quem considere que sim, não é? Quem é que educa os homens? Quem é que forma os homens dos nossos dias? Infelizmente há outra realidade que obriga as mulheres a irem para o mercado de trabalho, que se chama divórcio. Ok. Não é? É perfeitamente legítimo pensar assim. Digamos, tudo pode acontecer, não é? Não é? Ou seja, hoje em dia os casamentos não duram nada. Eu tenho uma opinião muito própria e muito pessoal de que se nós criamos os nossos filhos para serem independentes, se nós não criamos as meninas para serem esposas e os meninos para serem maridos, e se os criamos para serem independentes, fatalmente o casamento não tem como durar muito. Porque vão duas pessoas com dois egos enormes para o casamento,
pessoas que foram criadas para serem independentes e que realmente depois não conseguem suportar-se um ao outro, vencer as dificuldades que sempre surgem, porque o casamento é uma caminhada que não é fácil para nenhum dos dois. Então é sempre mais fácil, parece mais fácil, não é? Optar por, não está como eu gosto, eu vou-me embora, porque isto é uma atitude completamente egoísta também. Maria Helena, está a levantar muitas frentes de batalha aí nestas suas últimas afirmações. Eu sei. E como deve calcular, é provável que haja muitas ouvintes mulheres a esta hora que nos estão a escutar, que estão a pensar, esta fulana é retrógrada. Eu não me importo. Não. A sério, não me importo. Olha, eu estou em casa... Não, porque está a defender que a mulher deve permanecer em casa a educar os filhos. Se ela quiser, nunca se esqueça. Por opção própria. Se ela quiser. Okay. Isso é muito importante. Mas é necessário ganhar dinheiro também nos dias de hoje, mais do que nunca. Pois, mas sabe porquê? Porque nós vivemos, nós ganhamos dinheiro. Agora veja uma coisa, eu no outro dia estava a fazer contas aqui em casa. Surgiu a hipótese de eu poder ir trabalhar. E nós estávamos a fazer contas e chegámos à conclusão que se eu fosse, haveria algumas coisas que nós deixaríamos de ter, porque, pronto, eu estaria a trabalhar, era mais dinheiro que entrava em casa. E se nós perdêssemos algumas dessas... uma dessas situações, que é, por exemplo, a bolsa de estudo do meu filho, não é? Eu indo trabalhar, eu ia pagar isso, ia pagar os transportes, os meus, o passo dele, e, sinceramente, o dinheiro esboroava-se mesmo por aí. Ou seja, não valia a pena. Marília, nós temos aqui uma chamada... Estou, boa noite. Sim, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, olá, como está? Estou bem, graças a Deus. Eu também. Eu ouvi agora o António Gomes a dizer que devem estar muitas mulheres a chamar retrógrada à senhora, certo? Pois, olha, risco. É um risco. É um risco, mas pois olha, eu estou completamente de acordo com todas as suas palavras. Obrigado. Eu acho que somos muitas, sabe? Elas têm medo de falar às vezes. Falar, precisamente. Eu acho que isso... o estar em casa e olhar pelos nossos filhos, que é coisa que nós devíamos fazer sim, e ser nós a educá-los, é verdade. Também vivemos numa sociedade... Atenção, minhas senhoras, eu ainda vou ser despedido porque estou acredito, isto com o hobby feminista é bem capaz. Não, estou aqui a fazer um programa antigo, com gente antiga, com gente que não pensa, com gente que não é moderna. Vamos tudo, eu vou ser despedido, já nunca mais me deixo entrar aqui agora. Como é que vai ser? Simplesmente, infelizmente, somos um país governamentalmente muito mau, não é? E que não permite as mulheres realmente poder educar, poder estar com os filhos, poder dar-lhes... Estar em casa. Precisamente. Acho que eu estou a ouvi-la e estou mesmo deslumbrada com as palavras, porque realmente eu sempre trabalhei também, não é? Cá está, a vida teve que ser assim, não é? Tive que trabalhar fora para sustentar a casa, porque os maridos não conseguem ganhar o suficiente, porque nós agora também damos tudo muito mais do que aquilo que recebíamos no nosso tempo. Exatamente. Por isso mesmo, cá está. Isso também é mau e também o país que vivemos não tem as capacidades suficientes para uma mulher estar em casa. Não, o país tem. Eles se quisessem haver dinheiro que chegasse. Sim, só que canaliza-se mal o dinheiro, mas isso é outra questão. Exatamente. O António agora tocou num ponto fantástico. Um dia temos que fazer um programa sobre isso. Se alguma pessoa que pertence a partido político nos estiver a escutar, nenhum partido político que forme o governo no futuro tem hipótese de parar estas greves, estas contestações, se continuarem a injetar dinheiro nos bancos, nas PPPs e por aí fora. Mas eu proponho que se fale nisso noutra altura. Hoje estamos a falar para falar da mulher. Das mulheres ficarem em casa. Da mulher ficar em casa, da mulher... Não, era da violência doméstica. Exatamente. Precisamente, da violência doméstica. Cá está.
já morreram, acho que 12, não é? E o ano ainda está a começar. Mas também já morreram alguns homens, algumas mães já mataram filhos. A violência é transversal e a violência é uma consequência das pessoas praticamente não terem tempo umas para as outras. Precisamente. E é verdade, nós vemos os nossos filhos crescer, sair-nos dos braços sem tempo nenhum para eles. É verdade. Posso fazer aqui uma confissão? Sim. Pode. É que inclusive eu já fui a uma televisão, a um programa, convidaram-me porque fui eu que eduquei a minha filha, passei mais tempo com ela. Não deixei de trabalhar necessariamente, mas a dada altura, digamos, enveredei por um caminho que é um bocado uma certa caminhada no deserto, não é? E isso permitiu-me, a partir dos 5 anos, levar a minha filha todos os dias ao infantário e depois à escola, etc. Pois. E eu sou homem, não sou mulher, não é? Sim, e há pais que fazem isso. E a minha filha hoje tem 21 anos. E eu posso vos dizer que depois de ter tomado conta da minha mãe durante quase 2 anos, antes dela falecer, das coisas que me dá mais prazer nos dias de hoje é ver a minha filha e saber que está ali uma marca minha. Obviamente também está da minha mulher. Sabe que se nós não marcarmos os nossos filhos, alguém os marca. Pois. Precisamente era isso. Se calhar íamos um pouco de encontro àquilo que a Maria Helena disse há bocadinho, não é? Quer dizer, que estamos a deixar que os outros façam tudo. Aquilo e pegamos nos filhos, levamos logo desde os 3 meses para a creche, e depois os filhos o que é que fazem? Levam os pais, despejam-nos também na... Exatamente. Há uma quebra de relacionamento, há uma quebra de laços. Os laços ficam muito mais fragilizados. É exatamente isso que a ideologia de género também quer fazer, é destruir a família para quebrar laços. Não sei se ainda quer colocar mais uma questão. Eu creio que é a Ginha. Sim. Muito bem. Não sei se ainda quer colocar uma questão à Maria Helena para finalizarmos aqui este capítulo, vá lá. Eu queria colocar-lhe uma questão em função disto. O Dia da Mulher, ser celebrado o Dia da Mulher, e os homens ficam muito chateados porque não se celebra também o Dia do Homem, não é? E se celebra o Dia da Mulher. O que tem a dizer sobre isto? Eu acho que muita gente agora é que não vai mesmo gostar. Eu só celebro o Dia da Mulher no dia em que for celebrado o Dia do Homem. Pronto. Muito bem dito. Então, boa noite, Ginha. Muito obrigado pela chamada. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Tudo bom para si. Para si também. Que dizer agora, Maria Helena? Olha, às tantas eu ia aproveitar aquela nota que o António então viu, e eu não sei se leu, porque há aquela ideia de que antigamente, quando começou o movimento feminista, as mulheres só queriam mesmo o direito ao voto. Lembra-se, não lembra? Tem algumas coisas para aí. Pronto, era só mesmo isso, e elas é que conseguiram o direito ao voto, o direito à mulher ir trabalhar para fora de casa. Isso acho muito bem. Não é? Por acaso até foi a guerra, mas não é por aí. Sim. Pronto, elas tiveram mérito também, lutaram, mas a guerra é que permitiu isso. Exigiu isso, que é diferente. Mas eu gostaria de ler, só de ler, é rápido, um panfleto de 1918, para ver se nós percebemos exatamente o que é o feminismo. Porque nesse panfleto diz assim: Conselho de casamento às jovens mulheres. Agora ouça, António, não se case de maneira alguma. Já me casei. Não, às jovens mulheres. Não se case de maneira alguma. Ok. Mas se você precisar de se casar, não sei se está a ver, evite os homens bonitos, os namoradores, os desonrados, os engravatados e os que gostam de futebol. E eu que gosto tanto de futebol ficava logo sem companheiro. Sim. Então, procura um homem forte e domado, um bombeiro, um carvoeiro, um limpa-janelas ou um jardineiro. Não espere muito, a maioria dos homens é preguiçosa, egoísta, imprudente, encostada, bêbada, desajeitada, dispersiva, dura, brutalmente fraca e precisa ser domada. Todos os solteiros são assim, e muitos são piores. Veja, já não chegava. Se você quiser vê-lo feliz, alimente o bruto. O mesmo serve para os cachorros. Você será mais sábia se não se arriscar. Não vale a pena. Uma esposa sufragista. E o que é que é dizer? Esta sempre foi a guerra das feministas, acabar com o casamento. Mas qual é a intenção disso, então? E entramos na questão política, se calhar.
Mais fraca. Vamos entrar um bocadinho naquela questão do marxismo cultural, porque assim... Sim, e entramos, e eu gostaria que entrássemos, porque, pronto, eu, entretanto, de algum modo, hoje a questão principal do programa seria esta da violência doméstica. O que é que este feminismo, na sua opinião, digamos, contribui, se é que contribui, para que, digamos, esta questão se mantenha, porque ela, no fundo, quer dizer, mesmo antes de aparecer este feminismo, a violência doméstica de algum modo sempre existiu, também, digamos, com as mulheres em casa a tomarem conta dos filhos, não é uma coisa recente. Sim, mas atenção, mas isso vai acontecer sempre, porque o problema é que o homem é mau, o problema não tem a ver com o facto de ser a mulher ou de ser, não tem a ver, é verdade. O homem é mau, o homem, está a dizer homem, homem e mulher, os homens, o ser humano é mau. O ser humano tem um lado mau e um lado bom, vá lá, pronto, há aqui uma... Pois, pronto, é assim, okay. Graças a Deus ele restringe ali a sua graça comum, distribui-a, e há pessoas que a gente considera as boas pessoas e há pessoas que realmente são más. E isso vai acontecer até que o mundo acabe. Mas só são más e não são boas também, Maria? Sim, é aquilo que nós chamamos normalmente aquela pessoa é tão boa. Eu conheço muitas pessoas, assim como o António conhece, eu conheço casais que se dão maravilhosamente bem, já conheci casais que eu já sofri violência doméstica, conheço amigas minhas que sofreram violência doméstica, outras conheço que o marido era aquela pessoa que a gente diz, eu só queria um destes. Não é? Eu, graças a Deus, hoje tenho um marido que posso dizer que é o marido que qualquer mulher gostaria de ter. Então é assim, António, a violência doméstica, ela pode ser sintoma de muita coisa. A pessoa que bate na mulher, ele não bate na mulher porque ela é mulher. Ele bate na mulher porque ele é covarde e porque ela está ali à mão. E porque ela também não tem a mesma força física que ele. E porque ela não tem, porque não somos iguais. Não somos. Mas também há mulheres, que batem nos homens, António, que batem nos maridos, que os maltratam. Na minha terra falava-se muito aqui há uns anos de um marido que chegava meio bêbado a casa e que fechava a porta, os amigos ficavam a ouvir e creio que era a mulher que lhe batia nele, mas ele a levar com elas nas costas ou no focinho, não faço ideia, mas dizia assim, para dar a entender aos amigos que ele é que estava a bater na mulher. Pronto, agora é assim, na nossa sociedade é evidente que um homem tem muito mais dificuldade até em que as pessoas acreditem que é a mulher que lhe bate. Isto é verdade. Mas então que estávamos a debater, onde é que este feminismo, contribui para que esta violência doméstica, digamos, perdure ou até aumente? Até aumenta, então, ao convencer as mulheres de que elas não devem sequer ser esposas, ao convencer as mulheres de que elas têm mesmo que trabalhar fora de casa para serem gente, porque ao convencer as mulheres que elas têm que bater o pé aos maridos? Exatamente, ao convencer as mulheres que elas que têm que bater o pé no sentido mesmo quando não têm razão, de ficarem sempre por cima, aquela coisa de tu não és mais do que eu. Eu acho que num casamento ninguém é mais do que ninguém. Mas depois sobra sempre para a mulher também a maior parte do trabalho doméstico, até se diz com muita frequência, o meu marido ajuda-me, como se ele não tivesse que fazer também. Não é ajudar ele, a mulher não devia dizer o meu marido ajuda-me, a mulher devia dizer o meu marido também faz. Sabe que eu tenho, como lhe disse, tenho 2 rapazes. O meu filho mais velho já casou. E a minha nora realmente é uma felizarda, porque o meu filho, inclusive, é ele que faz mais vezes o jantar do que ela. Eles trabalham os dois e têm o mesmo horário, exatamente. Porque é o que eu lhe digo ao António, depende muito da criação, depende. O meu filho sempre foi educado no sentido de ajudar em casa se trabalham os dois fora. Mas eu sempre o eduquei, acima de tudo, para ser um bom pai, um bom marido, um homem com H maiúsculo, como meu pai era. Eu sempre o eduquei para isso. A Maria Helena partilhou um vídeo muito engraçado que eu vi e eu retive uma frase muito interessante, já repeti na primeira parte do programa, em que essa palestrante, que fala muito sobre esta questão, deixou cair assim uma frase que eu achei muito curiosa. O casamento é um lugar muito inseguro para mulheres e crianças. Qualquer lugar é um lugar inseguro quando alguém não respeita o outro e não tem consideração pelo outro. E uma mulher desrespeita o marido se, entretanto, o marido descobre que ela está envolvida com um outro homem? A minha pergunta é, António, eu realmente tenho muita dificuldade, porque assim, eu sempre...
desde sempre eu dizia, quando uma mulher quer trair o marido, que o deixe primeiro. Porque quando nós nos casamos, quando nós assumimos um compromisso perante Deus e perante os homens, nós fazemos uma promessa. O meu pai era um homem de palavra, o meu pai era conhecido e as pessoas admiravam o meu pai pela palavra que ele dava. Sim, mas palavras levam ao vento também, se me sabe. Mas não, António, não. Exatamente, por isso é que nós estamos como estamos. Não estou a referir-me ao seu pai, lógico. Exatamente, mas é por isso que nós estamos como estamos. Estou a dizer que as pessoas bem falantes são aquelas que mais enganam os velhinhos por aí fora a fazer... Infelizmente, é ou não infelizmente. São os tais engravatados que fará esse seu panfleto. É mesmo isso. É verdade. Quanto mais bem falantes, mais facilmente enganam quem quer enganar, não é? Não é? Mas, perdi o fio à meada. Não, estávamos a falar da mulher que trai o marido. Da mulher que trai o marido. Então, eu acho que... Desrespeito ao marido, e o marido tem, digamos, uma certa legitimidade, porque ouvem-se muitas conversas. Ela mereceu, ainda hoje ouvi isto num sítio, ela mereceu então traiu o homem tal, matou e acabou, pronto, resolveu o problema. Não, eu não sou matou, acabou, isso não existe. Isso para mim é... Mas eu ouvi isso hoje em vários sítios. Mas agora deixa-me só fazer uma pergunta, António. Temos 2 minutos só. Ok, é casado? Sou. Pronto, imagina o seguinte, chega à casa para jantar, a sua mulher queimou o jantar e você pega e dá-lhe um arraial de porrada. Não dou porque a minha mulher não faz jantar sobre. Pronto, mas agora ouça. Eu só estou a fazer assim uma suposição. Okay, muito bem. E dá-lhe uma carga de porrada. Sim. Não é? Sim. Pronto. Entretanto, ao outro dia, você chega à casa e a sua mulher diz, olha, eu traio-te há cerca de 3 anos a esta parte. Aí é que está o problema que falei. A minha pergunta é, a sua reação é a mesma? Claro que não seria. Mas aí é que está de facto a quebra da confiança, porque uma coisa não acontece assim de uma hora para a outra. As pessoas não se envolvem com ninguém numa hora, num momento, num minuto que conhecem alguém. Isso demora. Exatamente. Como é que a pessoa traída se sente? António, eu já passei por isso. Como é que uma pessoa traída se sente? Quais são as reações no momento? Será que ela consegue controlar todo aquele fluxo sanguíneo, aquela coisa que se espalha assim pelo sangue e que nos faz desejar que aquela pessoa desapareça da nossa frente? Então eu faço outra pergunta. E é o feminismo responsável por isto? Tem muita influência, porque o feminismo meteu na cabeça das mulheres que elas têm que ser como os homens. Eu acho que nenhum homem digno do nome deve trair a esposa, atenção, mas eles meteram na cabeça que ela tem que ser como o pior exemplo da raça masculina, e se lhe apetece estar com um está hoje, e se lhe apetece se não está satisfeita com o marido, arranja outro. O feminismo tem impregnado isto na cabeça das mulheres. Por isso, desculpe, mas eu acho que eles têm muita culpa. E as mulheres também. O feminismo tem culpa e as mulheres têm culpa por se deixarem influenciar pelo feminismo. Exatamente, e por quererem ser modernas, ter uma carreira. Exatamente. Temos que voltar ao tempo antigo. Não, temos que ser acima de tudo temos que olhar para o próximo como olhamos para nós mesmos. Temos que amar a pessoa que está à nossa frente, independentemente de qualquer outra coisa. Foi pena ter aceito só o convite para a segunda parte do programa. Tenho 20 segundos para me despedir. Vou agradecer-lhe uma vez mais. Felicidades para si amanhã e voltamos a falar. Sim, senhora. Até uma próxima. Boa noite. Muito bem.